Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje no Pensando Política nós vamos falar sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma doença, na verdade é uma pandemia que tem afetado o mundo todo, que tem modificado a rotina das pessoas. Certamente ela mudou a sua rotina, mudou a minha e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas durante essa pandemia, algumas expressões surgiram e que nos deixa às vezes aflitos sem saber o significado de algumas delas. Por exemplo, isolamento vertical, isolamento horizontal e agora mais recentemente uma expressão surge com muita força que é o lockdown. Você sabe o que significa essas expressões? Pois bem, a gente vai explicar aqui de uma forma simples para que todos nós possamos entender e quem sabe usar esse entendimento para nos prevenir também, porque sabemos que é uma doença muito grave. A Covid-19, gente, ela é uma doença que surgiu no final do ano passado na China e que chegou aqui no Brasil por volta de no início de março, finalzinho de fevereiro para início de março, que surgiu o primeiro caso no Brasil. Como forma de combater essa doença, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, o que ela recomenda para que os países façam? O distanciamento social. Como é uma doença que não tem, vamos aqui por parte, como é uma doença que não tem, que até o momento ainda não existe uma cura, não existe uma vacina, não existe um antídoto para ela, o melhor remédio que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que se faça o isolamento social, porque a doença ela é uma pandemia e já aconteceram outras pandemias no mundo e as pandemias elas têm, digamos assim, um ápice, certo? De crescimento e ela vai diminuindo, ela chega lá em cima e quando chega lá ela passa a diminuir até que se extingue. Então, por isso que a gente surgem as expressões, essas novas expressões, como forma de tentar, digamos assim, de tentar fazer com que você orientar os governos uma forma de se prevenir ou de amenizar os efeitos dessa doença. Vamos aqui. A primeira que eu quero falar para vocês é sobre o isolamento horizontal. O que é esse isolamento horizontal? O isolamento horizontal é um tipo de distanciamento social em que as pessoas, elas, digamos que elas param, certo? As pessoas não vão trabalhar, só funciona o que é essencial, só funciona mesmo o que é essencial, como o comércio de alimentos, as farmácias, os trabalhos com relação à segurança pública que precisam funcionar. Esses estabelecimentos, esses serviços aí, eles continuam funcionando, certo? Existe um outro tipo de isolamento, que é o isolamento vertical. Esse isolamento vertical, ele é um isolamento mais ponderado, digamos assim. Ele é um isolamento em que aquelas só ficam isoladas aquelas pessoas que estão num grupo de risco, porque essa doença, como é uma doença que já iniciou apesar de iniciar na China, já teve também na Europa muitos casos, então a gente já tem uma noção de qual é o perfil da pessoa que está mais suscetível a pegar essa doença. Então existe um perfil de pessoa mais suscetível. As pessoas que sofrem de alguma morbidade, aquelas pessoas que são hipertensas, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que têm mais de 60 anos, idosos, né? E aquelas pessoas, são pessoas que estão no chamado grupo de risco. E o isolamento vertical ele diz o seguinte, essas pessoas que estão no grupo de risco, elas não devem ir trabalhar, não devem sair de casa, elas devem fazer o isolamento. Porém, o restante das pessoas, seguindo algumas recomendações das organizações de saúde, elas podem trabalhar normalmente, digamos assim. Entenderam? Existe uma diferença. O vertical, ele diz que as pessoas podem trabalhar, certo? Contanto que aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas fiquem em casa. Já o horizontal, ele vai mais além, ele diz que todas as pessoas devem ficar em casa, trabalha
apenas sai para trabalhar apenas aquelas pessoas que trabalham em funções que são de extrema necessidade, como eu expliquei já anteriormente, as pessoas que trabalham o comércio de alimentos, pessoas que trabalham na saúde, pessoas que... as farmácias, né? Então, enfim, esse tipo de estabelecimento, esse tipo de serviço, eles precisam funcionar, porque senão como é que as pessoas vão se alimentar, como as pessoas vão comprar remédio, né? Perceberam? Isolamento vertical é um isolamento, digamos assim, mais ponderado, mais sutil, em que as pessoas que estão no grupo de risco ficam isoladas, mas o restante trabalha. O isolamento horizontal já é um isolamento mais abrangente, em que todas as pessoas trabalham, né, os serviços param, só funcionam os essenciais. Entenderam aí os dois? Agora nós temos, certamente também você já ouviu falar agora recentemente, a expressão lockdown. O que é esse lockdown? Essa expressão, ela indica um isolamento, uma paralisação geral. Ele é como se fosse assim mais radical, sabe, gente? Alguns países já aderiram ao lockdown. Aqui no Brasil, alguns estados como o Maranhão já foi decretado lockdown. O lockdown ele fecha as entradas das cidades, certo? Fecha as entradas das cidades. Só entra na cidade quem... Para poder entrar na cidade você tem que mostrar uma documentação, identificando uma autorização, dizendo que você trabalha numa área que é de grande importância, que é um setor essencial, mas que para você entrar naquela cidade, você precisa dessa autorização, você precisa comprovar, ou seja, já fecha as entradas das cidades. Esse aí é o lockdown. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, por exemplo, a partir do dia 8 de maio, vai haver uma fiscalização, uma paralisação. O governo não chamou de lockdown, mas ele disse que era um isolamento mais rígido. O que foi que eles estabeleceram nesse isolamento? Que as áreas públicas, as pessoas não poderiam transitar em áreas públicas, como parque, como quadras esportivas, e em espaços públicos. Com relação aos automóveis que vão circular, já houve uma restrição de automóvel que vai circular durante esse período, que foi um decreto que o governador publicou agora recentemente. Enfim, o lockdown ele é mais abrangente do que o isolamento vertical e o horizontal juntos. Ele fecha literalmente a cidade, certo? Ele fecha a cidade como maneira de tentar diminuir a curva da doença, porque essa doença ela tem um ápice, ela tem um início, mas ela tem um ápice, e quando ela chega em cima, nessa curva que os especialistas, os estudiosos chamam, a curva, quando essa curva chega em cima, ela começa a ser reduzida. Mas quando ela chega em cima, geralmente os estados e municípios já colapsaram seu sistema de saúde. Então, a ideia é que essa curva não chegue em cima, que ela vá reduzindo antes mesmo de chegar em cima. Por isso que tem sido feito esse tipo de medida. Entendido? Pronto. Pois então, um forte abraço para vocês. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas. E se você tiver mais dúvida, você pode escrever aí nos comentários. A gente vai conversando, trocando aqui uma ideia. E quem sabe com a sua ideia, com a minha ideia, a gente possa formular um novo posicionamento sobre o tema. Certo? Pois beleza, gente. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você quer se inscrever no canal, clica no sininho aí que você recebe as notificações. E vamos aqui. Fique em casa. O lockdown é uma medida já digamos assim, mais extrema, mas que ela tem, onde ela foi testada, ela funcionou. Então, apesar da gente sofrer um pouco com isso, digamos que seja uma das formas que tem dado resultado, pelo menos até que se encontre uma cura para essa doença, gente. Certo? Um forte abraço.